fio duna da círculo na cor branco e agulha para crochê 3 milímetros. Vamos fazer o nozinho inicial, ajustar bem, 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos pular a primeira correntinha sem laçar o fio, introduzir na segunda correntinha e fazer um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzir na terceira correntinha e fazer um ponto baixo. Vamos fazer um aumento. Vamos introduzir no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixo. No ponto baixo da frente, segundo ponto baixo. No ponto baixo da frente, terceiro ponto baixo. Sem laçar o fio, vamos introduzir na correntinha, fazer o quarto ponto baixo e um aumento. Vamos introduzir no mesmo lugar, dentro da correntinha, e fazer o quinto ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha e virar. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo, quinto ponto baixo. A correntinha está aqui, ó. Ela fica meio de atravessadinho. Vamos introduzir dentro da correntinha, fazer o sexto ponto baixo e o aumento. Vamos introduzir no mesmo lugar e fazer o sétimo ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha e virar. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixo. No ponto da frente, segundo ponto baixo. No ponto da frente, terceiro ponto. Quarto ponto, quinto ponto. Sexto ponto, no último ponto. Vamos fazer o sétimo ponto na correntinha. Vamos fazer, ela fica bem apertadinha. Vamos fazer o oitavo ponto e o aumento. No mesmo lugar, o nono ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha e virar. Sem laçar o fio, vamos pular o primeiro ponto, introduzir no segundo ponto e fazer um ponto baixo. No ponto à frente, segundo ponto baixo. No ponto à frente, terceiro ponto baixo. Quarto, quinto, sexto, sétimo, no ponto, no último ponto, o oitavo ponto, na correntinha, o nono ponto baixo.
Vamos fazer uma correntinha novamente e virar. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto baixo, um ponto baixo. No ponto baixo da frente, segundo ponto baixo. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ponto na correntinha, décimo ponto e o aumento. Introduzimos no mesmo lugar 11 pontos altos. Vamos fazer uma corrente e virar. Vamos pular o primeiro ponto, sem laçar o fio, introduzir no segundo ponto. Primeiro ponto baixo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, no último ponto, décimo, na correntinha, décimo primeiro. Sem laçar o fio, vamos pular o primeiro ponto, introduzir no segundo ponto e fazer o primeiro ponto baixo. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, no último ponto, décimo segundo, na correntinha, décimo terceiro. Sem laçar o fio, vamos pular o primeiro ponto, introduzir no segundo ponto e fazer um ponto baixo. No ponto à frente, segundo ponto baixo. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, no último ponto, décimo segundo, na correntinha, décimo terceiro. Vamos fazer uma correntinha e virar. Sem laçar o fio, vamos pular o primeiro ponto, introduzir no segundo um ponto baixo. No ponto à frente, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, no último ponto, décimo segundo. Não vamos fazer na correntinha. E nem vamos fazer correntinha agora para virar. Décimo segundo, viramos sem correntinha. Vamos introduzir no primeiro ponto e fazer um ponto baixo. No ponto à frente, segundo ponto baixo. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro ponto baixo. Sobrou um ponto
não vamos trabalhar nele, já vamos diminuir. Vamos fazer uma correntinha, virar, sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto e fazer um ponto baixo. No ponto da frente, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º ponto baixo. No último ponto da carreira anterior, 8º ponto baixo. Vamos virar, vamos pular o primeiro ponto, introduzir no segundo e fazer o primeiro ponto baixo. No ponto à frente, segundo, terceiro, quarto, quinto, 6º ponto baixo. Vamos deixar um sem fazer, vamos virar e apenas repetir a carreira. Sem correntinhas, introduz no primeiro, um ponto baixo, no ponto à frente, segundo, terceiro, quarto, quinto, no último ponto da carreira, 6º. Vamos virar, vamos pular um ponto, introduzir no segundo e fazer o primeiro ponto baixo. Segundo, terceiro, quarto ponto baixo. Um sem fazer, vamos virar e repetir a carreira. Introduzir no primeiro ponto, um ponto baixo, segundo, terceiro e quarto ponto baixo. Vamos virar, vamos pular o primeiro ponto, introduzir no segundo, primeiro ponto baixo, à frente, segundo ponto baixo, no último ponto da carreira, terceiro ponto baixo. Vamos virar e repetir a carreira, introduzir no primeiro ponto, um ponto, no ponto à frente, segundo ponto, no último ponto, terceiro ponto. Aqui nós terminamos as diminuições. Vamos virar e vamos começar a aumentar. Sem laçar o fio, introduzimos no primeiro ponto e fazemos um ponto. No ponto à frente, segundo ponto. No último ponto, terceiro ponto e um aumento. Vamos introduzir no mesmo lugar e fazer o quarto ponto. Vamos introduzir no primeiro ponto um ponto baixo e um aumento. Introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto baixo. No ponto à frente, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo. No último ponto, vamos fazer o quinto ponto baixo e o aumento. Introduzimos no mesmo lugar, outro ponto baixo. Vamos virar e apenas copiar a carreira. Introduzir no primeiro ponto, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, no último ponto, 6º ponto baixo. Vamos virar, introduzir no primeiro ponto, um ponto baixo e um aumento. Introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto baixo. No ponto à frente, terceiro, quarto, quinto, 6º, no último ponto, 7º e o aumento. No mesmo lugar, 8º ponto baixo. Vamos introduzir a agulha no primeiro ponto, um ponto baixo e um aumento. Vamos introduzir no mesmo lugar, segundo ponto baixo. No ponto à frente, terceiro,
quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, no último ponto, nono e um aumento, no mesmo lugar, 10º ponto baixo. Vamos virar e apenas copiar a carreira, introduzir no primeiro ponto, um ponto baixo, no ponto à frente, segundo ponto baixo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, no último ponto baixo da carreira anterior, o 10º ponto baixo. Vai ficar assim. Vamos laçar o fio, passar por dentro da laçada da agulha e vamos cortar o nosso fio aqui. Um tamanho grande que dê para colocar na agulha de costura e arrematar. E assim fica o nosso peixinho em crochê. Veja que onde nós trabalhamos com as correntinhas, faz as escamas, ele é bem gracioso. As amigas que bordam podem estar bordando um olhinho em ponto rococó, fica bem delicado, ou você pode estar fazendo um olhinho a seu gosto. Eu fiz um botãozinho forrado com tecido branco e uma bolinha em tinta para tecido. Você não tendo a tinta para tecido, você pode usar o esmalte também. O esmalte entra bem aqui, substituindo a tinta para tecido. E com a própria tinta, um pincel bem fininho, você pode estar fazendo alguns raminhos assim, para enriquecer mais o seu peixinho em crochê. Pode estar fazendo em várias cores, assim bem coloridos, inclusive pode entrar com o fio mesclado para o rabinho, fica muito lindo também. E pode estar fazendo aplicação. Uma sugestão, como nós fizemos aqui, o fundo azul, dando sentido de água, com muitos peixinhos coloridos, a sua peça vai enriquecer, você vai valorizar um pouco mais o seu trabalho.